Bolsonaro é exibido numa montagem aqui em Ciudad del Este, em placas de publicidade de LED, em que ele esmaga, pisa uma pessoa ali que seria um paraguaio, né, com a camisa da seleção paraguaia. Até fizeram referência ao Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, do meu Palmeiras, mas era por IA a imagem, a montagem. Então, sinceramente, não parece ninguém. Mas isso parou o país. Não só aqui a cidade, como o país, políticos falaram sobre isso, imprensa, mídia e, inclusive, o próprio presidente do Paraguai, Santiago Peña. E é isso que eu vou abordar no vídeo de hoje, falar assim, pensar com vocês as possíveis consequências. Deixa aqui nos comentários o que você vai achando do que eu vou falando aqui, tá certo? E também vou responder algumas perguntas que surgiram no canal aí nos vídeos mais antigos. Esse é o canal Simplificando o Paraguai e vamos pro vídeo. Num primeiro momento houve sim uma reação bem enérgica, bem fervorosa por parte dos paraguaios. Primeiro começou com as filmagens lá dali do centro da cidade, em que estavam instalados esses painéis de LED, que foi publicizado essa montagem, né? Então, nesse primeiro momento, muita gente gravou, jogou nas redes sociais, canais de mídia, jornais, e isso já causou um furdunço nas redes sociais em si. E logo teve um furdunço no presencial, ou seja, vou colocando aqui, ó, vídeos do pessoal derrubando ali a placa de LED, desligando da tomada aquelas que não conseguiram derrubar, chutando, enfim, uma revolta ali, porque isso é de se esperar na realidade, né? Uma vez que você está no seu país e aí vem uma mensagem ofensiva dentro do seu próprio país, que é uma coisa se falasse em outro lugar, ou se algum político brasileiro falasse aqui dos paraguaios, não seria na sua terra, né? Então essa indignação assim imediata é muito, muito entendível e foi isso que aconteceu. E aí as manifestações sobre isso foram várias. A prefeitura aqui de Ciudad del Este já, quase na sequência, já repudiou. Os políticos da região, os políticos também, deputados, senadores, todos repudiaram, porque isso fere aí o orgulho nacional aqui do Paraguai, é bem entendível. E também aí os veículos de mídia, né? Ó, por exemplo, é o Nacional, que é um grande veículo aqui. Fato grave que existe explicação. Cartaz ofensivo apareceu nas telas de LED da Cidade Leste essa manhã, chamando a atenção de todos. Uma pessoa permitiu que aparecessem e desatou a indignação de vários que quebraram alguns. E aí a municipalidade de Cidade Leste emitiu comunicado e tal. Aí o Quiqueiro, né, Chilavert, histórico aqui do Paraguai, se manifestou. Ele é sempre muito... ele participa assim da política aqui, já foi candidato a presidente, se eu não me engano, inclusive, veio a público, se manifestou também, então foi um bafafá. E o governo fez? O governo retirou as placas de LED, porque segundo o governo não poderiam elas estar ali. Inclusive teve uma manifestação interessante aqui de creio que uma política, né? Como não perceberam em 8 anos? Porque realmente aquelas placas de LED ali estão ali há muitos anos, e só agora foram retirados. Quer dizer, essa montagem deu cabo à retirada ali, uma coisa que já estava regular há muitos anos. E aí que a gente fala, esse fato não pode respingar na comunidade brasileira que vive aqui com respeito, sabendo que é um outro país, sabendo que tem as suas próprias culturas. Muitos que vivem aqui se esforçam para falar o castelhano, o espanhol, inclusive até nós que vivemos aqui, eu e minha esposa, todo lugar que a gente vai, a gente tenta falar no mínimo no portunhol, né? O que acontece muitas vezes é que o próprio paraguaio gosta de falar em português, ou mostrar que sabe falar português, então isso até também dificulta a gente aprender, mas a gente tenta aí falar e respeitar, obviamente, a cultura de um outro país. Isso é o mínimo que se deve fazer, não só a comunidade brasileira, como qualquer outra comunidade que esteja em um país estrangeiro, né? Então, creio que essa montagem não pode ferir a relação pacífica que nós temos aqui com os paraguaios. E até a empresa de publicidade veio, Fastprint e Publimix vieram aqui, ó. Em horário da manhã, a empresa Publimix sofreu um hack informático em suas instalações, proveniente de pessoas não identificadas e mal intencionadas. Até o momento, não temos aí o que aconteceu, né? Quem foi o autor desse hack. Então, é isso que eu disse. No primeiro momento,
a população paraguaia ficar efervescida com raiva é natural. Agora, põe a mão na consciência. Primeiro, veja como a comunidade brasileira vive aqui com os paraguaios, em perfeita harmonia. Além disso, o presidente Bolsonaro está em prisão domiciliar, está acamado, ruim de saúde. Claro que nem ele, nem qualquer apoiador dele faria algo nesse sentido. Então, assim, já de antemão, quando eu vi aquilo, eu já falei, isso é hack. Isso muito provavelmente é hack, porque o Paraguai vem ganhando destaque na mídia brasileira como um polo de desenvolvimento, de empresas, de fábricas, etc., que ganha na competitividade do Brasil em vários pontos atualmente, e isso, alguém mal intencionado querendo causar conflito, que fez esse hack. Isso aí é parar para pensar 5 minutos que você vai chegar nessa conclusão. Inclusive, até o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, postou aqui essa mensagem, vou colocar aqui, falando, né, do seu respeito com o povo paraguaio, que não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Então, assim, isso é para causar intriga. Paraguaios não caiam nessa. Brasileiros não fazem, brasileiros já não fazem intriga, já estão vindo para cá porque querem empreender, gerar empregos, investir num país que está sendo mais competitivo que o Brasil em várias áreas. Agora, isso pode ter reflexos para a comunidade brasileira, para as regras de imigração? Segura aí, já vou responder. Antes eu vou responder quem mandou mensagem aqui no canal, tá certo? Então, o Wendel Venâncio mandou: olá, boa noite, tudo bem? Tem algum site para acompanhar para ver se a cédula já foi emitida? Parabéns pelo canal. Obrigado, Wendel Venâncio. Não tem site para você ver isso. Eu já falei em um vídeo anteriores que essa parte da digitalização está sendo uma parte que está melhorando aqui do Paraguai, mas ainda tem muito a ser implementado. Então, ainda não tem o site, você basicamente tem que ver presencialmente. Difícil até por telefone, mal respondem, por e-mail também, porque isso é no setor de identificações, correto? Se você não pegou o número de algum policial lá para perguntar isso, aí só presencial, ou pode entrar na comunidade aí que eu te ajudo, tá ok? Aproveitando sobre a cédula, também entrou na comunidade, fez uma pergunta direto no meu WhatsApp. Qual que é o prazo para a cédula? O prazo que eles falam, o formal, são 90 dias. Eu tenho outro vídeo no canal falando que eu consegui com menos tempo, mas naquele vídeo eu demonstro como que eu consegui com menos tempo. E se você não está aqui, que foi o caso de quem perguntou, é difícil conseguir nesse tempo menor. Então tem sido de 60 a 90 dias. E aí o que tem que... Como a procura tem aumentado, eu acho, já falei também em outro vídeo aqui, que é uma das consequências do aumento da procura, talvez seja o aumento do tempo da saída de todos esses documentos. A Kímia falou: parabéns pelo vídeo. Em relação à vida de residência, como fazer em relação ao endereço? A indicação é que utilize o mesmo endereço que você utilizou para solicitar o seu carnê de estrangeiro. E lá na comissaria você vai conseguir tirar esse vida e residência. Essa é a parte mais difícil mesmo para conseguir a cédula paraguaia. Esse serviço eu faço enquanto despachante. Já falei aqui no canal, não acredito naquelas assessorias que cobram $1.000, $2.000 para fazer a sua residência e sua cédula. É muito caro. E aí eu acredito no serviço de despachante. Por exemplo, aqui você está falando de um ponto específico. Esse ponto específico eu posso fazer por você por um ótimo preço, muito menor que isso, o preço que eu falei das assessorias. Entre na comunidade e fale direto comigo pelo WhatsApp, beleza? Então, sobre os reflexos para a imigração por conta desse acontecido aqui no centro de Cidade Leste. Eu acredito que num primeiro momento não tem esses reflexos, isso não tenha reflexo direto nas imigrações, mas já falei em outros vídeos que o número crescente de brasileiros procurando o Paraguai pode fazer com que as regras endureçam. Inclusive, o último Migramóvel já teve uma diminuição de atendimento, limitando pessoas por dia e, naturalmente, por sessão de Migramóvel. Então foram 5 dias com 250 pessoas, 1.250 pessoas apenas atendidos. O prazo melhorou e tal, mas é o que eu falei. Se você quer fazer o seu registro de estrangeiro aqui no Paraguai, é bom você acelerar, porque eu imagino que com o crescimento da procura vai haver um endurecimento das regras. Se você tem alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso, valeu!